Bom dia, hoje é 20 de novembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, pessoal! Segunda-feira começando. Dependendo aí do estado em que você está agora, pode ser que você esteja no meio de um feriado, pode ser que não. Afinal de contas, o feriado da Consciência Negra não acontece em todos os estados brasileiros. Por aqui, a gente vai entrar em 3 notícias para te atualizar, para que você inicie a semana muito bem informado. Para quem acompanha esse podcast há algum tempo, sabe que eu e a Isabela Fleischmann, que é a apresentadora que de vez em quando está por aqui, a gente é muito fã da Taylor Swift. Somos fãs assumidas e, inclusive, trouxemos várias notícias sobre ela nos últimos meses, até porque ela e também a Beyoncé, com o Renaissance Tour, podem ser as primeiras cantoras da história a chegarem a $1 bilhão em arrecadação. E também porque a Taylor Swift se tornou bilionária, porque os shows dela nos Estados Unidos movimentaram a economia por lá, e também trouxemos muitas informações sobre as expectativas aqui para o Brasil. A essa altura você já deve saber que uma fã da Taylor Swift morreu no primeiro dia de show. A Ana Clara era do Mato Grosso, ela passou mal durante a apresentação e acabou falecendo. E por conta da onda de calor que atingiu o Rio de Janeiro, a Taylor Swift cancelou, o segundo, na verdade, adiou e levou para segunda-feira. Como esse é um podcast de economia e de negócios, a gente vai comentar aqui quais foram as consequências para a T4F, que é uma empresa listada na Bolsa Brasileira e que é a responsável pela organização dos shows da Taylor aqui no Brasil. A gente também vai falar sobre os resultados das eleições na Argentina, quem que os argentinos escolheram como presidente, e também vamos falar sobre o caso do Sam Altman, o ex-CEO da OpenAI, que foi destituído pelo conselho na última semana e que agora entrou aí, aparentemente, numa briga interna pela sua volta. Começando então a semana com 3 notícias, 3 análises aí bem impactantes para que você possa ter mais informações quando quiser comentar, quando quiser conversar com as suas rodas de conversa, com a sua família, com seus amigos, com seus crushes, etc. Não esqueça de seguir a Bloomberg Linha nas redes sociais, @BloombergLinhaBrasil, e também se quiser me seguir nas redes sociais, ana.sied, de vez em quando compartilho alguns bastidores e vamos às notícias. Javier Milei será o próximo presidente da Argentina. O candidato outsider, com soluções consideradas radicais para a crise econômica do país, venceu o segundo turno das eleições presidenciais neste domingo contra o atual ministro da Economia, Sérgio Massa. Massa concedeu a vitória em Buenos Aires nesta noite de domingo, antes mesmo da divulgação oficial dos resultados, dizendo que ligou para Milei para parabenizá-lo por sua vitória. Minutos depois, com quase 92% das urnas apuradas, Milei aparecia com 55,86% dos votos válidos contra 44,13% de Massa, o que correspondeu a uma diferença de cerca de 2,7 milhões de votos. Milei vai substituir o atual presidente Alberto Fernandes no próximo dia 10 de dezembro. O resultado dá a ele um mandato para cobrir promessas de campanha, incluindo abandonar o peso em favor do dólar dos Estados Unidos e fechar o Banco Central, ao mesmo tempo em que realiza cortes drásticos nos gastos públicos na tentativa de tirar o país de 46 milhões de habitantes da sua crise. No entanto, o tipo de terapia de choque de Milei coloca a Argentina em um caminho de profunda incerteza, com alguns economistas alertando que dolarizar a economia em um momento em que as reservas internacionais estão esgotadas poderia levar a nação sul-americana a outra rodada de hiperinflação. Funcionários do Fundo Monetário Internacional, por sua vez, pediram ao próximo governo que reajuste rapidamente a economia, enfatizando que não há tempo para políticas graduais. A T4F, a Time for Fun, entrou no alvo de autoridades e da opinião pública nas redes sociais depois da morte de uma fã que comprou ingresso para o primeiro show da Taylor Swift no Brasil na noite de sexta-feira no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, organizado pela empresa de entretenimento. A empresa, fundada e controlada pelo empresário Fernando Luiz Alterio, um dos pioneiros e mais experientes empresários do mercado de entretenimento no país, é listada na Bolsa Brasileira desde 2011. Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, passou mal antes do show e sofreu uma parada cardíaca.
Segundo relatos do Corpo de Bombeiro, mais de 1.000 pessoas presentes no evento chegaram a desmaiar no ambiente de temperaturas acima de 40 graus e sensação térmica próxima de 60 graus no estádio e nos seus arredores, consequência de uma onda de calor extremo que atingiu o centro-sul do Brasil por vários dias e que fez também a Taylor Swift adiar o show para esta segunda-feira. A decisão da Time for Fun de manter a proibição habitual de entrada dos clientes com garrafas e copos de água dentro do estádio, a despeito de temperaturas tão elevadas, causou uma onda de críticas de autoridades, fãs da cantora e de usuários nas redes sociais neste sábado. Nas redes sociais, a morte de Ana Benevides entrou nos trending topics do X, o ex-Twitter, no Brasil, e ocupava as 8 primeiras posições entre os temas mais comentados. A T4F se posicionou sobre a morte nas suas redes sociais. Em publicação no Twitter, a empresa disse que, abre aspas, é com muita tristeza que informamos o falecimento de Ana Clara, de 23 anos. Procurada pela Bloomberg Linha, a Time for Fun pediu que questões fossem encaminhadas por escrito, mas não tinha respondido até o momento. Os shows de uma das artistas mais populares do mundo eram vistos pela administração da Time for Fun como uma oportunidade de recuperação dos negócios da companhia, uma das mais afetadas pelas medidas de isolamento social tomadas na pandemia, especialmente em 2020 e 2021. Nos 9 primeiros meses de 2023, a T4F registrou um crescimento de 28% na receita líquida distribuída em todos os segmentos. De operações de alimentos e bebidas nos locais de eventos, cresceram 32%, e patrocínios 78%, conforme reportado na conferência com investidores no último dia 9. O impacto financeiro, considerando eventuais pedidos de indenização e de multa de entidades de defesa do consumidor e de reputação à marca da T4F, ainda é incerto. A empresa atribuiu a geração de caixa de 42,6 milhões no terceiro trimestre aos recursos arrecadados com ingressos vendidos para os shows da Taylor Swift e também do musical O Rei Leão. No terceiro trimestre, a T4F apresentou um lucro líquido de cerca de 3,4 milhões de reais, em comparação com uma perda líquida de 8,8 milhões no mesmo período do ano passado. Além do show, que foi adiado para esta segunda-feira, Taylor Swift se apresenta em São Paulo nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Os maiores investidores da OpenAI estão pressionando a empresa a reintegrar Sam Altman como CEO após a surpreendente decisão do conselho de demiti-lo na última sexta, de acordo com pessoas a par do assunto que falaram em anonimato à Bloomberg News. A Microsoft, a principal apoiadora da startup, com uma participação de mais de 10 bilhões de dólares, está trabalhando com investidores, incluindo a Thrive Capital e a Tiger Global Management, para trazer Altman de volta, segundo essas pessoas que pediram anonimato para discutir informações privadas. Como parte do esforço para reintegrar o CEO, os investidores também estão pressionando pela substituição do conselho atual, segundo essas pessoas. Os membros do conselho consideraram renunciar, embora atualmente estejam hesitantes em dar esse passo, segundo essas fontes. Vou parar a leitura dessa notícia por aqui, para que você imagine, junto comigo, a turbulência que não foram essas últimas reuniões do conselho da OpenAI. Eu somente consigo imaginar a nossa querida Succession, uma série muito comentada aqui neste podcast, caso você não tenha visto, é muito interessante aí para você entender os trâmites do mundo dos negócios. Gostaria muito que Netflix, HBO, Star Plus, alguma outra rede de streaming que, caso você aí esteja criando no Brasil, pudesse pegar as informações aqui da OpenAI e transformar isso num grande entretenimento drama, porque negócios são drama. A situação na OpenAI é fluida e os planos finais ainda não foram definidos. Se o conselho renunciar, os investidores estão revisando uma lista de possíveis novos diretores. Um dos cotados é Brad Taylor, ex-co-CEO da Salesforce. O conselho da OpenAI tem sido alvo de intensas críticas por sua decisão de remover Altman, o que pegou tanto investidores quanto o próprio Altman de surpresa. Ao longo dos anos, o empreendedor executivo se esforçou para transformar a empresa de uma organização sem fins lucrativos em um negócio comercialmente bem-sucedido e foi a força motriz por trás de novas ferramentas que revolucionaram a forma como as pessoas realizam tarefas, desde trabalho de casa até a programação. A sua demissão não agradou as empresas que apoiaram a OpenAI. A Thrive, que deveria liderar uma oferta para aquisição de ações de funcionários, ainda não enviou o dinheiro e deixou claro para a OpenAI que a saída de Altman vai afetar suas ações. A Thrive, que é a maior investidora da OpenAI, além da Microsoft, está trabalhando para reintegrar tanto Altman quanto Greg Brockman, o presidente do conselho da startup, que renunciou na sexta-feira em protesto pela saída do colega. O Altman está aberto a voltar à empresa, segundo algumas pessoas. No entanto, elas afirmaram que, se ele voltasse, pediria mudanças na forma como a empresa é gerenciada. Eu,
particularmente pedir uma sala maior. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, entrou em contato com Altman e prometeu apoiá-lo em qualquer passo que ele der a seguir, segundo as fontes da Bloomberg News. Nadella foi pego de surpresa pela decisão do conselho, de acordo com essas fontes. Então é isso, meu pessoal. Hoje não foi o episódio mais animado do Planeta Terra. Estamos voltando aí aos poucos, até porque, com exceção do grande drama pré-pronto da OpenAI, já com um roteiro aí escrito e grandes personagens para as redes de streaming, as outras duas notícias que comentamos aqui hoje eram notícias mais sérias. Então espero que você vista a máscara de seriedade junto comigo para começarmos esta semana aí e que aos pouquinhos a gente volte a nosso costumeiro bom humor. Vou ler aqui alguns comentários da última sexta-feira. O Matheus, provando o meu ponto, diz que ouve o podcast desde o início do ano e diz que aprendeu muita coisa sobre economia e sobre Taylor Swift. O Gabriel diz, vai lá ver o show, é sua hora. Verei o show aqui em São Paulo. Isadora diz que já saindo daqui para recomendar pro meu crush fixo, lê pra ele ter um motivo de assistir e viciar em vocês. Eric, te amo. Eric, a Isadora manda um te amo pra você. Se vocês não são namorados ou se vocês eram só crushes mesmo, segue uma declaração bem forte aí da Isadora. A Estela diz que foi um ótimo episódio, mas o que ela realmente gostaria de saber é como que faz pra Alexa entender o nome ouvindo um podcast. A minha incapaz de reproduzir ele por comando de voz até quando eu coloco em uma rotina. Eu também não sei, vamos tentar. Alexa, toque o podcast ouvindo um podcast. Ih, mandou uma estação que eu escutei. Quê? Não sei o que ela fala. Alexa, pare. Vai revelar meu gosto musical aqui pra galera. Além de Taylor Swift. É isso, pessoal. Boa semana a todos. Bom feriado aí pra quem está de feriado. E nos ouvimos amanhã.